Contagem do Homer, dia 9. Deus cura as águas amargas. Deus não ignora a dor, Ele transforma. Você já foi ferida? Você já se decepcionou, mesmo sabendo que estava no caminho certo? Porque às vezes a gente acha que depois do milagre tudo vai ser perfeito, mas não é assim. Leitura de Êxodo 22. Leis acerca da proteção da propriedade. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio, mas se isso acontecer depois do nascer do sol, será culpado de homicídio. O ladrão terá que restituir o que roubou, mas se não tiver nada, será vendido para pagar o roubo. Se o que foi roubado for encontrado vivo em seu poder, seja boi, seja jumento, seja ovelha, ele deverá restituí-lo em dobro. Se alguém levar seu rebanho para pastar num campo ou numa vinha e soltá-lo de modo que venha a pastar no campo de outro homem, fará restituição com o melhor do seu campo ou da sua vinha. Se um fogo se espalhar e alcançar os espinheiros e queimar os feixes colhidos ou o trigo plantado ou até a lavoura toda, aquele que iniciou o incêndio restituirá o prejuízo. Se alguém entregar ao seu próximo prata ou bens para serem guardados, e esses forem roubados da casa deste, o ladrão, se for encontrado, terá que restituí-los em dobro. Mas, se o ladrão não for encontrado, o dono da casa terá que comparecer perante os juízes para que se determine se ele não lançou mão dos bens do outro. Sempre que alguém se apossar de boi, jumento, ovelha, roupa ou qualquer outro bem perdido, mas alguém disser: isto me pertence, as duas partes envolvidas levarão o caso aos juízes. Aquele a quem os juízes declararem culpado restituirá o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo o seu jumento, ou boi, ou ovelha, ou qualquer outro animal para ser guardado, e o animal morrer, for ferido ou for levado sem que ninguém o veja, a questão entre eles será resolvida prestando-se um juramento diante do Senhor de que um não lançou mão da propriedade do outro. O dono terá que aceitar isso e nenhuma restituição será exigida. Mas, se o animal tiver sido roubado do seu próximo, este terá que fazer restituição ao dono. Se tiver sido despedaçado por um animal selvagem, e ele trará como prova o que restou dele, e não terá que fazer restituição. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo um animal, e esse for ferido ou morrer na ausência do dono, terá que fazer restituição. Mas, se o seu dono estiver presente, o que tomou emprestado
não terá que restituí-lo. Se o animal tiver sido alugado, o preço do aluguel cobrirá a perda. Leis acerca das responsabilidades sociais. Se um homem seduzir uma virgem que ainda não tenha compromisso de casamento e deitar-se com ela, terá que pagar o preço do seu dote e ela será sua mulher. Mas se o pai recusar-se a entregá-la, ainda assim o homem terá que pagar o equivalente ao dote das virgens. Não deixem viver a feiticeira. Todo aquele que tiver relações sexuais com animal terá que ser executado. Quem oferecer sacrifício a qualquer outro Deus, e não unicamente ao Senhor, será destruído. Não maltratem nem oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Não prejudiquem as viúvas nem os órfãos, porque, se o fizerem, e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Com grande ira matarei vocês à espada. Suas mulheres ficarão viúvas e seus filhos órfãos. Se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, a algum necessitado que viva entre vocês, não cobrem juros dele. Não emprestem visando a lucro. Se tomarem como garantia o manto do seu próximo, devolvam-no até o pôr do sol, porque o manto é a única coberta que ele possui para o corpo. Em que mais se deitaria? Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. Não retenham as ofertas de suas colheitas. Consagrem-me o primeiro filho de vocês, e a primeira cria das vacas, das ovelhas e das cabras. Durante 7 dias a cria ficará com a mãe, mas no 8º dia entreguem-na a mim. Vocês serão meu povo santo. Não comam a carne de nenhum animal despedaçado por feras no campo. Joguem-na aos cães. Amém. Hoje lemos Êxodo 22 e aqui vemos algo muito importante. Deus começa a estabelecer justiça, responsabilidade, cuidado com o outro. Por quê? Porque pessoas feridas ferem e Deus está tratando não só o que fizeram com você, mas o que poderia sair de você. Existe algo que muita gente carrega em silêncio: amargura, palavras que machucam, situações injustas, decepções. E isso vai entrando devagar. E quando você percebe, o coração já não é mais o mesmo. Mas hoje, Deus não está te expondo. Ele está te curando. Deus não ignora a dor. Ele trata, ele restaura, ele transforma. Mas existe uma chave. Você precisa entregar
Feche seus olhos agora. Quem te feriu? Qual situação ainda dói quando você lembra? Hoje, você não vai esconder isso. Você vai entregar. Oração, cura interior. Senhor, eu reconheço que existem áreas dentro de mim que ainda doem, coisas que eu vivi, palavras que eu ouvi, situações que me marcaram e que muitas vezes eu tentei ignorar. Eu tentei seguir em frente, mas ainda estão aqui. Então hoje eu entrego toda dor, toda decepção, toda ferida. Cura o meu coração, restaura dentro de mim, tira toda amargura e me faz livre. Em nome de Jesus. Amém. Declaração profética. Repita comigo. Eu não sou definida pelas minhas feridas. Deus está curando o meu coração. Eu libero perdão. Eu sou livre da amargura. Se essa palavra falou com você, comenta aqui. Deus está me curando. Você não precisa carregar isso sozinha. Deus sabe. E hoje Ele começou a curar. A gente continua amanhã, porque o processo está te transformando. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até amanhã.